Nos dias 19 e 20 de dezembro, aconteceu em Manaus, no Palácio Rio Negro, a primeira Confederação Internacional de Finanças Sustentáveis e Economia Criativa da Amazônia, que teve como tema principal a tecnologia e a economia sustentável. Os dias foram cheios de palestras, bate-papos e painéis. Foram abordados projetos voltados para o estado do Amazonas, mercados de carbono e entre outros. E, de certa forma, possibilitando uma aproximação cada vez maior de um mundo digital e verde. Nessa entrevista, nós do programa Mulheres Economistas, no caso a professora Michele Aracati e a aluna Ana Paula Monteiro, tivemos a oportunidade de conversar com a egressa Helenise Avelino nesse evento, mostrando cada vez mais que a economia tem vários ramos, é bem diversificada e quanto mais adquirirmos conhecimentos de outras áreas, melhor. E agora, vamos para as perguntas. Tudo bem, acho que também é interessante contar o tempo que eu estive na UFAM, né? Eu iniciei na UFAM em 2012 e saí em 2016. E nesse período, economia é um curso que ele abre muito a tua mente para tudo. Sempre pensei assim. E aí fiz várias disciplinas e vários cursos também, cursos às vezes que não estavam totalmente relacionados com economia, mas que de todos os modos agregaram valor. Dentro da minha graduação, no período da faculdade, eu fiz um curso de economia ambiental. Acho que eu estava lá pelo sexto, quinto período, e eu gostei bastante desse curso, porque ele abriu minhas mentes para além da economia tão matemática, para além do apenas mercado financeiro, ou apenas projetos de Suframa. Aquilo me chamava a atenção, mas não tanto. E quando eu conheci a economia ambiental, a questão de valoração econômica dos ativos, de programas de resíduos sólidos, de um mercado financeiro que ainda estava nascendo naquela época, orientado para essa área, me chamou bastante atenção. Então, a partir dessa disciplina de economia ambiental, também me chamou a atenção para começar a fazer um PIBIC. Então, fiz um PIBIC na área de economia ambiental, focado em resíduos eletrônicos do Polo do Chá de Manaus, na época. Com esse PIBIC, meu então orientador da época, o professor Salomão Neves, fomos para a EcoEco, que é uma conferência internacional em 2015. Eu tive o contato com mais pessoas da área, eu vi o quanto aquilo era grandioso e o quanto aquilo me chamava a atenção. E aí, nesse período, após a EcoEco, após o PIBIC, finalizando a graduação, pensei, por que não talvez mirar, né, para essa área ambiental, já que já estava se destacando bastante naquela época. E aí, optei por fazer um mestrado no programa de Ciências Ambientais e Sustentabilidade na Amazônia. Foi o PPG Casa, 2016, logo que saí da faculdade. E aí, no mestrado, essa minha vontade, essa minha ânsia de conhecer cada vez mais, aumentou. Acho também importante mencionar que a área acadêmica, a área da pesquisa, sempre me chamou a atenção. Então, no mestrado, isso se tornou mais pungente. E aí, conheci várias pessoas na área, vários profissionais para além da economia. Eu acho muito interessante essa questão da transdisciplinaridade, sabe? Tipo, de você ser um economista, mas saber conhecer um pouquinho mais de empresa, mas conhecer um pouquinho mais da área ambiental, um pouquinho do direito, sobre várias áreas, porque isso te enriquece, né, enquanto profissional. Ter uma visão ainda mais ampla do que só, por exemplo, a economia plenamente te traz. Então, no mestrado, eu foquei a minha área de atuação, né, para essa área ambiental, focado em a questão governamental. Então, meu mestrado foi, dissertação foi em despesa pública, queria entender como estava sendo gasto. Economista, né, gente? A gente quer entender como é que está funcionando o dinheiro, para onde está indo o dinheiro. Queria saber se aquele dinheiro que estava sendo aplicado lá realmente trazia retorno, né, para a preservação da Amazônia. Eu me aprofundei cada vez mais no meio da dissertação. E aí lá eu também tive contato com o Instituto Piatã, meu orientador, o professor Alexandre Rivas. E lá eles trabalhavam muito com a questão de projetos, né, de valoração de impacto ambiental. E aí foi um outro ramo que eu conheci também bastante. Também me interessou muito. Como que os grandes empreendimentos impactam a vida das pessoas, realmente está trazendo retorno financeiro e socioambiental, porque todo empreendimento tem esse intuito, deve ter. Então, mirei nesse ramo também de valoração de impacto, tudo com o Instituto Piatã. E aí eu sempre tive essa curiosidade de querer entender um pouco do governo, um pouco de empresa, um pouco da área acadêmica. Então, saindo do Instituto Piatã
ingressei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, onde trabalhei com bioeconomia, foi também um novo ramo. Então, vocês pararem para ver minha trajetória, foi realmente sempre direcionada para a questão de economia ambiental, questão de valoração econômica, mas tentando entender um pouco de todos os diferentes atores econômicos. Então, quis entender um pouco de empresa, foi quando mais para frente ingressei na Bemol, para entender qual era o papel das corporações nesse ambiente. Quis entender um pouco de governo, como é que o governo se articula. Fui para a secretaria. Quis entender como as ONGs, o que elas fazem. Fui para o Piatã. Então, foi uma trajetória, e está sendo, na verdade, uma trajetória de conhecimento contínuo. Nesse processo, conheci muita gente, fiz muitos trabalhos diferentes e que tornaram a minha visão cada vez mais ampla, né? Quando a gente começa a estudar economia, a gente entende que é uma ciência social, né? Mas é que ela tem um direcionamento mais para a questão de métodos quantitativos e tudo. E aí, partindo desse pressuposto, eu atuo como especialista em sustentabilidade. Vamos parar para pensar o que seria sustentabilidade, né? Trabalho basicamente com ESG, na verdade, que são práticas ambientais, sociais e de governança que as empresas fazem. Desde a pandemia, essas práticas ESG elas têm crescido muito. Nós, enquanto consumidores, a gente não quer só comprar um produto. A gente quer que esse produto também gere um impacto positivo para o meio ambiente. Seja um produto que eu consiga pagar, mas que com o meu consumo eu também ajude o meio ambiente. A gente tem visto isso cada vez mais nas gerações mais jovens. Nós estamos cada vez mais exigentes. Quando a gente vê, por exemplo, uma grande marca envolvida com trabalho infantil, com degradação ambiental, se você parar para ver os valores dele na bolsa de valores, cai bastante. Então, toda essa questão de reputação, a gente quer adquirir um produto, quer ter um relacionamento com uma empresa que seja bom, benéfico para a gente e para o ambiente que a gente vive. Porque, como a gente sabe, os recursos são finitos. Economia é a ciência da escassez. Então, não tem como a gente orientar o nosso consumo sem pensar no e depois, não é verdade? Então, pensando nessas práticas de ESG, ambientais, sociais e de governança, a Bemol montou um time há 2 anos, focado, né, em orientar seus esforços. É uma empresa de 80 anos, mas que sempre teve projetos de atuação, perdão, gente, sempre teve projetos de atuação com impacto ambiental aqui em Manaus e nos estados onde trabalha. Só que essa orientação se iniciou focada em ESG a partir de 2020, quando a gente fez o Caminho Mais B, que foi dar um norte para a empresa. Se ela quer adotar práticas ESG, como é que ela faz isso? Então, com base nessa consultoria que nós conseguimos, foi sugerido que criasse um time para isso, à época, né? E aí, a Bemol criou um time de sustentabilidade, onde eu faço parte. Lá dentro, eu sou especialista de sustentabilidade. O que é isso? Eu olho para o dado, olho para a informação e ajudo a orientar o negócio da empresa. Então, a gente tem na formação de economista, qual é o ponto da formação de economista nisso? O economista é aquele que ajuda na tomada de decisão. Para que eu tome a melhor decisão, eu tenho que ser capaz de verificar o dado, verificar a informação, verificar qual é o impacto disso no negócio, qual é o impacto disso no ambiente em que eu estou atuando. Então, como economista, é basicamente auxiliar na tomada de decisão dos diretores, dos gerentes, ajudar na tomada de decisão também, por que não, dos consumidores, dos nossos clientes. Então, a minha formação ela contribui bastante no meu trabalho. Contribui também no sentido de saber como gerenciar um projeto, avaliar o impacto de um projeto, avaliar se, por exemplo, aquele projeto ele é rentável economicamente para a empresa, ele é rentável sobre o âmbito do impacto social que ele está gerando. Então, a minha formação ela influencia bastante no que eu faço no meu dia a dia. Ser capaz de olhar para um dado, olhar para um gráfico, tirar uma informação e dizer, olha, a gente está bem nesse âmbito aqui de colaboradores. A gente está bem nesse âmbito aqui, por exemplo, de geração de resíduos. A Bemol está gerando muito resíduo. O que a gente pode fazer para reduzir essa geração de resíduos? Então, são vários aspectos que, por eu ser economista, a minha formação ela contribui muito, né? Bom, acho que o principal conselho seria botar em prática aquilo que eu vivi na prática nos últimos 2 anos, talvez, 2 ou 3 anos, né? Vamos colocar aqui na ponta do lápis. Talvez. Vamos dividir esses conselhos em duas partes. Primeiro, conselhos mais no âmbito pessoal.
Acredito que eu, como muitas economistas, a gente é muito afoito, especialmente agora. A gente tem uma ânsia pela carreira, de quer alcançar cada vez mais as coisas e cada vez mais rápido. Né? Acho que o primeiro passo é entender que para você avançar na carreira é um passo de cada vez. Todo lugar que você tiver, toda pessoa que você conhecer, você vai ter um novo aprendizado com aquela pessoa, com aquele trabalho também. Às vezes você pode não estar na função de economista, mas você pode aprender bastante de como ser um bom economista não estando na função, aprendendo com outras pessoas. Acho que esse seria um ponto. Aprendendo com funções que você acha que às vezes não tem nada a ver com a economia, mas que no fundo tem. Né? Esse seria um ponto, o âmbito de como assim se enxergar como profissional, sabe? Isso é bem importante. Outro ponto, como orientar talvez pessoas nesse novo ramo do ESG? Acho que o primeiro ponto seria se manter constantemente atualizado, né? O profissional de ESG, ele tem que estar o tempo todo sabendo o que está acontecendo no mundo, cadeia de abastecimento, guerra na Ucrânia, como está a Bolsa de Valores, ele tem que saber o que está acontecendo, porque são tendências de mercado. Isso é muito importante também para a formação. Outro ponto é, a gente está num mundo cada vez mais digitalizado, né? Então, ter uma boa noção, por exemplo, de linguagem de programação, nem que seja inicial, vai ajudar bastante a tornar o teu trabalho mais rápido. Sobre o âmbito de formação de ESG, não tem um curso assim, graduação em ESG. Não tem. Você aprende na prática, você tem cursos de curta duração, mas um mestrado ou um doutorado focado em ESG ainda não temos. E se tiver, são cursos que talvez eles não te deem toda a formação que você precise, como você conseguiria na prática. Então, uma coisa que eu sempre oriento, quem me pergunta, né, eu quero seguir na carreira ESG. Talvez primeiro foca. ESG é amplo. Então, beleza, eu quero seguir na carreira ESG focado no setor ambiental. Eu quero trabalhar com valoração econômica. Eu quero trabalhar com gerenciamento de resíduos. Eu quero trabalhar agora com o mercado de carbono. O que eu posso fazer para ingressar nesse mercado, né? Talvez, por exemplo, encontrar uma pós-graduação que se alie àquilo que você quer fazer. Então, se, por exemplo, eu quero trabalhar com o setor público ou então com associações não governamentais, com ONGs, poderia fazer uma pós-graduação em avaliação de impacto social. Eu poderia fazer cursos de capacitação de como fazer gerenciamento de projetos. Então, como é uma área que ela é muito ampla, não existe uma formação única. Você estuda aos poucos e vai afunilando essa formação. Podemos fazer, por exemplo, cursos de curta duração sobre mercado de carbono, cursos de curta duração sobre finanças sustentáveis, conversar com profissionais da área também que já estejam atuando, porque eles vão te dar um direcionamento sobre para qual caminho seguir. Acho que esse seria o principal ponto, né? Definir onde você quer atuar, qual âmbito você quer atuar, conversar com profissionais na área e procurar por cursos inicialmente de curta duração, porque lá tu vai encontrar onde tu vai se especializar melhor. Eventos como o que a gente está hoje, de finanças sustentáveis, eles também possibilitam que você conheça pessoas e se aprofunde em conteúdos que até o momento talvez você não conheça. Sempre começa assim, né? Sempre começa com uma curiosidade e depois tu vai te aperfeiçoando. Foi meu caso, eu tive muita curiosidade para entender logo lá atrás. E aí eu fui tentando encontrar um caminho, porque o caminho ele não está pronto, né? Faz para nenhuma profissão, né? Não vem um caminho pronto e não uma linha reta. Tem vários percalços e você vai construindo ele aos poucos de acordo com o teu autoconhecimento. Eu gostaria muito de agradecer esse espaço, né, pelo convite, de verdade. É uma honra estar aqui voltando para um programa da minha casa, sempre vai ser nossa casa, a gente sempre brinca, né? Somos todos ufonianos, quem estudou lá sabe. Mas é muito bom estar de volta e ver a importância que esse projeto está tendo, né? Acho que na minha época de graduação, gostaria muito de ter tido esse contato mais próximo com economistas. Né? Agora não, a gente tem visto bastante mulheres, né, ultimamente no mercado de trabalho, ocupando muitos lugares de liderança. Mas lá atrás eu sentia certa falta dessa diversidade, né? Falta de ver mulheres, a presença do Corecon também, mulheres atuando como presidente de bancos, escutar essas mulheres, né? E esses projetos aqui, eles são muito importantes porque eles mostram que, por exemplo, se ela está lá, naquele lugar, por que também eu não posso estar aqui há 10 anos, né? Aqui há 5, 6 anos. Então, esse momento é muito importante, de verdade, e gostaria de parabenizar o projeto, colocar à disposição mais para frente, se quiserem conversar novamente.
Acho que conhecimento ele tem que ser sempre partilhado. A gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente. Então, só mesmo agradecer e espero que vocês tenham todos gostado, né? Quem esteve aqui participando com a gente. E estou ansiosa para ver as próximas edições.